Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Saboia. Sou professor de matemática da Rede Municipal de Natal. O meu sinal em Libras é um S com a mão direita levada ao meu bigode, um ponto marcante em mim. Eu sou de estatura baixa, tenho cabelos pretos e lisos, bem lisos, estilos orientais, tenho um bigode bem leve, poucos cabelos, bigodinho fininho. Não uso barba, sou moreno claro, sou baixinho e estou vestindo uma camisa de cor branca com detalhes azuis na gola e nas mangas e uma calça preta. Nós estamos aqui para a nossa aula de número 59. O assunto é funções e função afim. Funções em geral e a função afim em seu caso particular. E o tema é resolução de exercícios. Teremos exercícios tanto do livro didático como também alguns da OBMEP e alguns do IFRN. Bem, vamos dar início à nossa aula. As metas da nossa aula, como sempre, a aula de exercícios, são as mesmas. Resolvermos juntos exercícios envolvendo a função afim. A segunda meta é reforçar a resolução desses exercícios. Essa resolução é exatamente para reforçar e fixar os conhecimentos adquiridos nas aulas sobre esta função afim. E a terceira meta é você ficar apto para resolver problemas com auxílio dos conhecimentos da função afim. É uma função muito bonita, a função afim. Bem, visto as metas, que são quase sempre as mesmas, então vamos ao nosso primeiro exercício. Exercício número 1, da página 256 do nosso livro didático. Abre o livro, chama pai e maninha para auxiliar aí nos cálculos paralelos e vamos dar andamento. A questão número 1 diz assim, página 256, só texto. Determine algebricamente o zero de cada uma das funções seguintes. Cada uma das seguintes funções. A primeira função, na letra A, diz assim, y, eu falei, uma função, para você representar uma função, ou você usa aquela representaçãozinha que foi Leibniz, que criou, que é f de x, um f, e entre parênteses um xzinho, ou simplesmente y. É indiferente isso aí. Bem, ele usou y, o livro. Y, a primeira função diz assim, y é igual a x menos 6. A segunda função é y igual a menos x menos 4. E a terceira é y igual a menos x mais 10. Não apareceu coeficiente na primeira função da letra A. Não apareceu coeficiente na variável x, mas também já comentamos em outras aulas. Quando o coeficiente não aparece é porque está subentendido que é 1. Então, ali é 1x menos 6. Na segunda, menos 1x menos 4. O A é menos 1, o B é menos 4. Na terceira, menos 1 e mais 10. O A é menos 1 e o B da função é mais 10. Certo? Na primeira, 1x menos 6. O A é 1, o B é menos 6. Na letra B, o A é menos 1 e o B é menos 4. Na terceira, o A é menos 1 e o B é mais 10. A função é do tipo f de x igual a x mais c. Bem, agora, ele pediu o zero da função. O que é o zero da função? É aquele valor de x que você substitui na função, no x da função, e o valor encontrado é zero. Esse número é chamado zero da função.
Cada valor levado a x tem a sua imagem. 2, 3, 4, menos 5. Aquele valor de x que a imagem é igual a zero, é o zero da função. O que faremos? Nós queremos que o y seja zero. A ideia é pegar a função, que é y, e igualar a zero. Fazendo a letra A, ela é y igual a x menos 6. Quero que seja igual a zero, igualei a zero. Gerou uma equaçãozinha de primeiro grau. Pega o mais menos 6, passa para lá. Que está com menos, passa com mais. O x vai ser 0 mais 6. Agora, 0 mais 6 é 6. x0, também já falei. Para indicar que é o zero da função, a gente costuma colocar o x e lá embaixo aquele índicezinho 0, dizendo que ali é o zero da função. Então, o zero da primeira função é mais 6. Na B, a letra B... ela diz assim, y é igual a menos 1x menos 4. Quero que seja zero. Então, é só igualar a zero. Pega a função, iguala a zero. Equação de novo de primeiro grau. O menos 4 está com mais, passa para lá com menos. Fica assim, menos x igual a zero. Menos 4 vai para lá, mais 4. Continuando. X é igual a zero com mais 4. É mais 4. Como vai ficar menos x igual a mais 4, multiplica por menos 1, o sinal troca de ambos os membros. Está aí o zero da segunda função. A terceira função, y é igual a menos x mais 10. Eu quero que seja zero, então eu pego a expressão da função, de novo, igual a zero. Equação de novo, menos x igual a 0 menos 10. 10 está com mais, vai com menos. Fazendo a troquinha de sinal, x é igual a 10, está aí o zero da terceira função. As outras opções, os outros itens que estão nessa mesma página, na mesma questão, são semelhantes a C, a D, a E, você resolve, é a mesma ideia, tá bom? Dando andamento. Agora vamos para o exercício número 3, da página 253. Também é só texto, diz assim. O perímetro de um quadrado é dado em função da medida x do lado. O perímetro ele representou por y e a medida do lado ele representou por x. Veja aí, ó, o perímetro y de um quadrado é dado em função da medida medida x do lado do quadrado, claro. E segundo a lei, y é igual a 4x. Lembrando que a lei tem um vezesinho, ó. O problema não coloca, mas nós já falamos. Tem que lembrar que a lei tem um vezes. 4 vezes x. Nessas condições, letra A. Organize um quadro com os valores dessa função para as seguintes medidas. X do lado. Primeiro, o x, considerando o lado do quadrado, igual a 5 centímetros. Depois, considerando o lado do quadrado, igual a 7,2 centímetros. Depois, considerando o lado do quadrado, 11 centímetros. E em seguida, 20,5 centímetros e 10 raiz de 3 centímetros. Ele quer que façamos um quadrado, uma tabelinha. Y é igual a 4x. Claro, um quadrado, ele tem os 4 lados iguais. Então, a medida daquele lado, a soma, o perímetro do quadrado é lado, mais lado, mais lado e mais lado. Como os 4 lados têm a mesma medida, simplesmente 4 vezes a medida do lado. Foi a função que ele mostrou aí. Y é igual a 4 vezes x. Fazendo a tabelinha, ó. Perímetro, lembrete aí, ó. Perímetro é a soma das medidas dos lados de qualquer polígono, não só do quadrado. A tabelinha. Primeiro ele mandou botar 5 na medida do lado. Como é que nós vamos saber o perímetro? É um quadrado, 5 mais 5 dá 10, com mais 5 é 15, com mais 5 é 20. Ou simplesmente usar a função que ele mostrou aí. Y é igual a 4 vezes a medida do lado, que é 5. Y é igual a 5 vezes 4 é 20. Levando o 20 lá para a tabelinha.
Agora, ele mandou usar valor 7,2 para a medida do lado. De novo, leva na função y é igual ao perímetro é 4 vezes a medida do lado, 7,2, levamos para lá, para o lugar do x. Y é igual a 4 vezes 7,2, 28,8. 28 inteiros e 8 décimos. Tá bom? Agora, leva para a tabelinha, ó, 28,8. Próximo valor é 11 centímetros. Levando de novo para a função, ó, y é igual a 4 vezes a medida do lado. Quanto é agora a medida do lado? É 11. 4 vezes 11 é quanto? 44. Leva de novo lá para a tabelinha. Estamos preenchendo a tabelinha que ele pediu. Próximo é 20,5. Então, y vai ser 4 vezes 20,5. 4 vezes 20,5, monta uma continha. 4 vezes 5 é 20, leva 2. 4 vezes 0 é 0, com 2 é 2. 4 vezes 2, 8. 82. Certo? Leva para a tabelinha. Estamos preenchendo. Só falta agora o valor 10 raiz de 3. 10 vezes raiz de 3. Então, y vai ser 10. 4 vezes 10 raiz de 3, que é o valor do lado que o problema escolheu. Então, y vai ser, isso aí é a multiplicação de radicais. Num radical, você só pode multiplicar os termos que estão dentro do radical com o termo que está dentro do radical. Coeficiente, que são os termos que estão fora, com coeficiente. Então, aí só temos fora os coeficientes. 4 vezes 10. Raiz de 3 não tem um outro radical, então ele permanece raiz de 3. Não vai alterar. O 4 somente com 10. 4 vezes 10, 40. E raiz de 3, o 4 não pode interferir no 3. 40 raiz de 3. Leva para a tabelinha. Está aí a tabelinha que ele pediu. Faça uma tabela com os valores do perímetro assumidos para cada valor do lado escolhido. Problema número... Sim, a letra B. Do mesmo problema. Ele pediu, observando o quadro que você organizou, qual é a imagem do número real 10 raiz de 3 por essa função. Já fizemos lá na tabelinha. É só olhar que foi o último que nós fizemos, 40 raiz de 3. Ele pediu só para observar a tabelinha e responder. Já respondemos. Mas vamos supor que você não tivesse feito uma tabelinha. Mas você sabe que y, que é o perímetro, é 4 vezes o lado, que o lado está sendo 10 raiz de 3, vezes 4 vezes 10, 40, raiz de 3. Se você não tivesse a tabelinha. Letra C. Observando também o quadro que você organizou, qual é o número real x, qual é o valor do lado, cuja imagem por essa função é 44. Foi 11, não foi? Está respondido, é 11. O x que fez o perímetro assumir o valor 44 é 11, medida do lado 11. Vamos supor que você não soubesse. Ele quer que a medida do perímetro seja 44. O perímetro é y. Então, ele quer que, ó, a função é y igual a 44. Ele quer saber qual o valor de x que levou o perímetro a assumir valor 44. Ou seja, o perímetro é y. Ele quer que seja o y seja 44. Pega a função, que é y igual a 4x. Ele quer que esse y aí, ó, esse y aí fique 44. Então, 44. Esse 4 está multiplicando. Vamos botar ao contrário aí. Não tem problema. Se 44 é igual a 4x, 4x é igual a 44. Não altera a ordem se você mudou simultaneamente. Esse 4 está multiplicando. Vai dividindo, ó. Vai para lá dividindo. X é igual a 44 dividido por 4. Que dá 11, né? Então, a medida 11 do lado, quando o lado assumir valor 11, o perímetro assumirá valor 44. Tá aí a letra C. Agora, vamos para o exercício número 2, da mesma página. Trace em um mesmo plano cartesiano os gráficos das funções. A função é y igual a 3x menos 2.
E a segunda função é 2x menos 1. Ele deu duas funções e quer que você faça o gráfico delas duas no mesmo plano cartesiano, para ver o que vai acontecer. Certamente elas vão se cruzar. Ele perguntou assim: observando depois o gráfico, depois de montado, observando o gráfico, quais as coordenadas do ponto de encontro das duas retas? Justamente, elas vão se cruzar e ele quer saber as coordenadas, quer saber o x e o y desse ponto aqui, onde elas duas vão se cruzar, as duas retas vão se cruzar, e ele quer saber esse ponto aqui, qual é o x dele e qual é o y dele. Vamos dar andamento, ó. As funções são, a primeira diz assim, sim, lembrando que aí tem um vezes e aí também tem um vezes. Esse lembrete a gente só faz na hora de começar os cálculos. O livro não traz, a questão não é obrigada a botar um pontinho. Você é obrigado a lembrar que tem um pontinho. 3x é 3 vezes x. Vamos lá. Pegando a primeira função e vamos dar valores a ela. Já vimos também que para você fazer o gráfico de uma função, você pega a expressão da função e lá nos reais, no conjunto dos reais, escolhe valores para x, valores do eixo x, à sua vontade, a seu critério, e coloca na função e você obterá os valores de y, ou seja, as imagens correspondentes a cada valor que você vai escolher. Tá aí a primeira função, ó. Vamos fazer a tabelinha dela. Eu escolhi os seguintes valores. 3, 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Por que você escolheu esses valores? Porque eu quis. Sou eu que estou escolhendo valores. Você podia escolher 20, 30, 15, 17. É a seu critério. Você que vai construir o gráfico. Você que escolhe os valores de x. E os de y você certamente não poderá escolher. A função é que vai dizer a expressão. Então, eu sempre escolho, quando eu vou fazer um gráfico, escolho 3 positivos, o 0 e 3 negativos. No caso aí, para não ficar muito grande, eu escolhi só 2 negativos. Então, vamos pegar esses valores e botar na função, ó, e calcular o y correspondente. Quando for 3, ó, y é igual a, olha lá para a função, olha aí a funçãozinha, ó. Y é igual a 3 da tabela que eu escolhi, vezes o 3zinho que está aí, ó, 3 vezes x menos 2. 3 vezes 3 é 9. 9 menos 2 é 7. Encontramos o primeiro valor. Já estamos práticos. Já dá para fazer um pequeno cálculo desse mentalmente. Só aqui na cachola. Menino, olha para cá, menino. Olha lá. Agora o valor de x escolhido foi 2. Por que 2, professor? Porque eu quis. Agora, y vai ser 3 vezes 2 é 6, 6 menos 2 é 4. Dá para fazer facinho. Quando for 1, 3 vezes 1, 3, 3 menos 2 dá 1. Quando for 0, bota de novo na função. O x escolhido agora é 0. 3 vezes x, que é 0, é 0. 0 menos 2, menos 2. Quando for menos 1, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 com menos 2, sinais iguais, soma e repete o sinal, menos 5. Quando for menos 2, 3 vezes menos 2 é menos 6. Menos 6 com menos 2, sinais iguais, soma e repete o sinal, menos 8. Tá aí os valores da primeira função. Para a segunda função, eu escolhi os mesmos valores. Por quê? Porque eu quis. Agora, leva lá. Cada valor leva agora na expressão da segunda função e encontra os y correspondentes. Ó. Agora é 2 vezes o x escolhido menos 1. O primeiro x foi 3. 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 1, 5. Ó, dá para fazer só aqui na cacholinha. Ó. Tá bom? Já estamos práticos. O x agora é 2. Y vai ser quanto? 2 vezes 2 é 4. 4 menos 1 é 3. O próximo x é 1. Então, 2 vezes 1 é 2. Menos 1. Olhando para expressão da função, 2 menos 1 é 1. 2 vezes 0 é 0. Quando for 0 agora, 2 vezes 0 é 0, menos 1, menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2 com menos 1, menos 3.
Quando for menos 2, 2 vezes menos 2 dá menos 4, com menos 1, menos 5. Vamos pegar essas duas tabelinhas e levar lá para o próximo slide para montar o nosso gráfico. Ó. Levando para lá. O plano cartesiano, ele pediu que montasse o gráfico das duas no mesmo plano. Tá aí a tabelinha da primeira, ó. O primeiro par ordenado da função foi 3 e 7. O 3 está aí, mas o 7 está lá fora da telinha. Esse ponto aí eu não marquei. Mas tá, só botar uma reta paralela ao 3, paralela ao eixo Y passando no 3. E lá em cima o 7 está lá fora da telinha, tá bom? Então, marquei a partir do 4. Do próximo. 2, 4. Então, 2 para x e 4 para y. Onde as retas se cruzam, tá aí o pontinho da primeira função, o primeiro ponto da função. O outro é o ponto 1, 1. 1 para x e 1 para y. Tá aí ele, ó. O segundo, menos 2 e 0, tá no menos 2. O outro, menos 2 e menos 5, tá aí o ponto. Já dá para botar o gráfico da função. Apareceu, ó. Função primeira. A segunda função, cadê a tabelinha dela? Tá aí. 3, 5. 3 e 5 lá em cima. Tá aí o ponto da primeira função. Primeiro ponto da segunda função. 2, 3. 2, 3. Tá aí o ponto. O outro é o ponto 1, 1. Veja que o ponto 1, 1, ele está na primeira e está na segunda. Já é o ponto de encontro delas duas. Você já podia responder. Mas como ele pediu para fazer o gráfico, vamos completar o gráfico. Menos 1 e 0. Ou 0 e menos 1. Menos 1 e menos 3. Menos 1 para x e menos 3 para y. Menos 2 e menos 5. Está aí os pares ordenados, marcados no plano cartesiano. Passa uma reta, unindo todos esses pontos, está aí o gráfico da segunda função. Onde é que está o ponto onde elas se cruzaram? Está aí, ó. Esse ponto P aí que apareceu. Ele perguntou quais as coordenadas. As coordenadas ele quer saber quem é o x e quem é o y daquele ponto onde elas se cruzaram. Está aí esse ponto P aí. Quais são as coordenadas? X é 1 e o y também é 1. Então está aí o par ordenado 1, a vírgula separadora e 1. Está aí a nossa resposta. As coordenadas do ponto onde elas se cruzam é o par 1, 1. Próximo. É uma questão do que foi no concurso do IFRN em 2017, a questão número 22. O sistema lendo aí o texto. O sistema cartesiano mostrado na figura, apareceu aí abaixo uma figurinha, tem um plano cartesiano e tem dois pontos marcados, dois pares ordenados. Primeiro ponto A, que é menos 4 para x e menos 2 para y, o ponto A, foi ele que marcou, ele que botou essa letrinha. O segundo foi mais 2 e mais 4, que é o ponto B. O problema já deu aí esse gráficozinho montado. Continuando a leitura. O sistema cartesiano mostrado na figura, que eu já descrevi, representa o esboço de um sistema de posicionamento simples, com escala em quilômetros, ou seja, está dizendo que esses números que estão aí marcados são em quilômetros. 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 e assim sucessivamente. Suponha que em um novo jogo, para chocar um ovo Pokémon, aquela brincadeirinha de Pokémon, um jovem teve que se deslocar o equivalente à distância entre os pontos A e B, ou seja, para ele fazer a tarefa do jogo, ele teve que sair do ponto A até o ponto B. Do ponto A até o ponto B, vai ser a distância percorrida por ele. Equivalente à distância entre os pontos A e B, como falei. Então, considerando raiz de 2 igual a 1,41, isso é uma aproximação, esse jovem aproximadamente andou quantos quilômetros? Letra A, 7,4 quilômetros. Letra B, 8,5 quilômetros. Letra C, 9,6 quilômetros. E letra D, 10,1 quilômetro. Como é que sabemos? Só fazendo o gráfico. Vamos levar para outro slide. Está aí o plano cartesiano que ele deu os dois pontos, o ponto A e o ponto B.
Ó, um ponto, as coordenadas são menos 4 e menos 2. O outro é mais 2 e mais 4. A ordem não altera. A, B ou BA é a mesma coisa. Ele disse que o jovem vai andar essa distância aí, ó, de A até B. A distância D. Então, o ponto A é mais 2 e mais 4. O ponto B, menos 4 e menos 2, já falamos, é só olhar aí no gráfico. E o ponto, esse ponto P aqui, ó, que apareceu, olha para aí, para a telinha que está aparecendo. Apareceu o ponto P. Quais são as coordenadas desse ponto P? Ele não deu, mas se você observar o gráfico, você vai ver que as coordenadas são, primeiro o X, depois o Y. O X é mais 2 do P e o Y é menos 2. Então, as coordenadas do ponto P é mais 2 e menos 2. Daí, estamos vendo aí um triângulo, ó, formado por esses três pontos, A, B e P. O ponto ABP, pintei aí de amarelo, para chamar a atenção. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Por quê? Porque as retas são, o sistema de eixos são ortogonais. A reta que passa por AP ou PA é paralela a Y. A reta que passa por BP ou PB é paralela a X. Se X e Y são ortogonais, formam 90 graus, essas retas, esses segmentos também são ortogonais. Temos um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, a gente pensa imediatamente no velho amigo e saudoso Pitágoras, né? Pediu a distância. Mas aí nós não temos os catetos. É só usar a lógica. De A até P, nós temos, ó, vai do menos 2 até o mais 4. Conte aí, de menos 2 até mais 4, quantas unidades? Menos 2, ó. Menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4. Dá quanto? 6 quilômetros. O próximo cateto, que é aquele de baixo, temos do menos 4 até o mais 3. Não, até o mais 2. Então, menos 4 até o mais 2. Menos 4. Conte aí quantas unidades dá. Também dá 6 unidades. Só contar quantos números você vai pular até chegar ao mais 2. Tá aí, temos um triângulo retângulo. Queremos a distância que o menino vai andar, de A até B, é exatamente a hipotenusa do triângulo. Vamos usar o teorema de Pitágoras. Olha lá, vamos limpar aí para dar espaço. E vamos lá. Teorema de Pitágoras diz: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Quem são os catetos? AP e BP. 6 e 6, coincidentemente. Então, queremos D. D é a hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado, D ao quadrado, igual cateto ao quadrado, 6 ao quadrado, mais cateto ao quadrado, também 6 ao quadrado. Então, D ao quadrado vai ser 6 ao quadrado, 36, mais 6 ao quadrado, 36 de novo. D é igual a 36 mais 36, dá 72. Mas aí depois você teria que, para trabalhar, fatorar o 72. Então, vamos usar o seguinte. Estou somando 36 mais 36, ou seja, eu tenho 2 vezes 36, ó. Tem só assim, 2 vezes 36. Já para diminuir o trabalho. Tirando a raiz quadrada de ambos os membros, ó. Tira a raiz do lado de cá, raiz do lado de lá. Lembrando que é raiz quadrada, aqui em cima tem um 2zinho. Se aí tem um 2 e o expoente do D é 2, já fizemos isso, é só cancelar o índice com o expoente. Sai o D livremente. 36 tem raiz quadrada. Quanto é raiz quadrada de 36? Raiz quadrada de 36 é 6. Raiz de 2 não tem exata, deixa a raiz de 2 mesmo, ó. Mas ele mandou usar, use raiz de 2 igual a 1,41. Então, a diagonal vai ser 6 vezes 1,41, que é raiz de 2. Quanto é 6 vezes 1,41? Dá 8,46 quilômetros. Mas não tem na nossa opção. Não tem na nossa opção, então vamos ver aqui, ó. A diagonal, ou a distância percorrida vai ser aproximadamente 8,5, 8,5 km. Qual é a nossa resposta? É a letra B. Letra B, 8,5 km. Tá aí uma questão, ela foi muito bonita essa questão, ela foi do IFRN. Veja que você tem que ser criativo, você tem que ser, em determinadas questões, você tem que botar a cachola para
para pensar, a imaginação faz parte, o conhecimento, juntamente com o conhecimento das teorias, e você vai pouco a pouco montando as ideias e chega à conclusão. Veja como é interessante. Muito bonito o problema. Acabamos a nossa aula, espero que eu tenha sido claro o suficiente. Minha dica, pegue o livro, resolva mais questões, vá nas questões no site do IFRN, que você encontra as questões, mais questões, resolva, exercite. Sem exercitar, você não vai mentalizar, memorizar a teoria. Até a próxima aula.